Olá pessoal, tudo bem? Depois de uma longa temporada sem fazer nenhuma gravação, eu decidi vir aqui para a gente gravar um vídeo e a gente poder então, por algum instante, por algum momento, a gente estar conversando sobre a palavra de Deus. Hoje para mim foi um dia muito abençoado. Eu espero que o seu dia também tenha sido um dia abençoado. E estamos caminhando para a conclusão desse dia. Aqui já são mais de 22 horas. Eu estou aqui na minha nova residência. Louvo a Deus por isso. Deus tem sido bondoso, tem sido gracioso para comigo e me presenteou, com uma casa nova, graças a Deus, e ainda continuo trabalhando para poder completar as reformas que fazem necessário aqui na minha nova residência. Hoje no culto da noite eu tive o privilégio de falar sobre a essência da mensagem do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi um momento para falar à igreja sobre Marcos capítulo 4. Em Marcos capítulo 4 nós não só encontramos a mensagem que foi a essência do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas encontramos também ali da parte do nosso Deus muito encorajamento espiritual, muito fortalecimento para esse momento que nós estamos atravessando. Eu dou graças ao meu Deus que até o presente momento Deus tem sido bondoso para comigo e com a minha família. Graças a Deus nada tem nos faltado. Eu continuo tendo muitos amigos, continuo sendo muito bem amparado e amado pela Igreja Batista do Senhor Jesus em Esperantinópolis, uma comunidade vibrante, de um povo feliz e muito convicto da sua fé, E eu louvo a Deus pela vida desses irmãos que fazem parte ali do nosso dia a dia. Tá aqui o irmão Alailson, tá aqui o missionário Júnior, E bem mais distante nós temos ali o irmão David Middleton, que está nos assistindo. Thank you, brother. Deus tem sido, como disse, gracioso. Então hoje nós estivemos meditando no capítulo 4 do Evangelho de Marcos. E eu gostaria de trazer para você aqui algumas coisas que eu comentei hoje com a igreja enquanto nós estudávamos o capítulo 4 de Marcos. Você pode deixar aí no decorrer da nossa meditação, você pode deixando suas perguntas, alguma colocação interessante, eu vou estar lendo aqui, porque eu estou de olho aqui nos comentários também, tá bom? De já, um forte abraço a todos vocês. Hoje nós falamos no capítulo 4, como já disse, sobre a essência do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças e paz, missionário Júnior Correia, um grande homem de Deus, um irmão em especial, alguém que tem uma moradia aqui no lado esquerdo do meu peito. Amo muito meu irmão. Estamos juntos. A parábola do semeador, ela inicia o capítulo 4 do Evangelho escrito por Marcos sob a direção do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos revela por boca de Marcos aqui algumas coisas importantes. A parábola do semeador, ela fala de 4 tipos de pessoas que existem hoje no mundo, no universo como um todo. Em todas as partes do planeta você vai encontrar 4 tipos de pessoas e 4 tipos de comportamento no que diz respeito à recepção da palavra de Deus. O texto sagrado vai dizer para nós que o Senhor Jesus Cristo falava em parábolas, e o capítulo 4 tem esse foco de trabalhar diversas parábolas. Em cada uma dessas parábolas nós encontramos basicamente a essência e a chave para a interpretação de todas as outras parábolas da Bíblia. Foi o que eu concluí na meditação, no estudo que eu fiz acerca do capítulo 4 do Evangelho de Marcos, que preguei hoje à noite. E aí o Senhor Jesus fala uma coisa que é intrigante para muitas pessoas. Qual? Na altura do versículo 11, o Senhor Jesus disse assim,
E ele, Jesus, disse-lhes: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas os que estão fora ou de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo não veja, e ouvindo não ouça e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Esse texto ele parece até contraditório com a imagem que nós temos do Senhor Jesus, que estava sempre falando de acordo com a capacidade dos seus ouvintes, como diz o texto. Meus parabéns, Ariel Bueno, Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus, graça e paz, meu amado pastor Jadson, em nome do Senhor Jesus. Pois bem, esse texto parece contrariar a imagem e a pessoa que nós concebemos do Senhor Jesus. Por quê? Porque ele diz que aos de fora, aos que não estão no reino de Deus, são os descrentes, são aquelas pessoas que ainda não se arrependeram dos seus pecados e confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Então o texto diz que fala por parábola para que eles, vendo, não vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E aí Jesus veio para perdoar pecado. Mas aqui diz que ele falava por parábola para que as pessoas que estão de fora não tivessem a chance nem de entender, nem de perceber e nem de ter os seus pecados perdoados. Aí você me diz assim, não, pastor, peraí, interprete melhor para mim a parábola do semeador. Então eu quero contar para você como é que funcionava a parábola do semeador. A parábola do semeador fala um grupo de pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas essas pessoas não dão a importância que é devida para a palavra de Deus. São pessoas que estão ouvindo o que Deus fala, mas essas pessoas não estão muito preocupadas em fazer a vontade de Deus. Eles ouvem a palavra de Deus, mas ouvindo eles não fazem muito caso ao ouvir a palavra de Deus. Jim Lima, boa noite, muito obrigado pela Jean, Lima, desculpa. Obrigado por estar nos acompanhando. Mas são pessoas que não fazem muito caso da palavra de Deus. E aí o texto vai mostrar para nós algo interessante. O Senhor diz que o que semeia a boa palavra, semeia a palavra de Deus. Mas o texto sagrado ainda vai mais a fundo ainda nesse texto. Diz que aqueles que estão à beira do caminho, por exemplo, são pessoas que ouvem a palavra de Deus e Satanás logo arrebata. Quem são essas pessoas? São pessoas que ouvem de forma descuidada. São pessoas que você está falando do evangelho, mas elas estão assim, o pastor está ali com a indireta para mim. Elas ouvem a palavra de Deus e dizem, aquele irmão bem ali deve saber alguma coisa da minha vida e está se aproveitando do púlpito para me dar uma lapada. Cleiton Moraes Mendonça, boa noite, seja bem-vindo à nossa transmissão. Aí a pessoa vai e começa a arrumar 1001 desculpas. E aí o que acontece? Acontece que Satanás rouba a palavra. Porque quando alguém ouve a pregação da palavra de Deus, diz, o pregador que está com indireta para mim, a primeira coisa que acontece, ele fecha o coração. Ele se arma para contra-atacar e não para meditar, para refletir. Porque toda vez que eu e você ouvirmos a palavra de Deus, nós temos que ouvir na certeza de que o Deus de toda a terra, o Criador do universo, está falando comigo, está falando com você. Eu que já me converti, você que já se converteu, temos que ter a ideia de que estamos ouvindo o nosso Pai amado, que ora nos disciplina, que ora nos repreende, que ora nos corrige, que ora nos encoraja, que ora nos fortalece, nos anima. Ele faz tudo que um pai faz. E é isso que acontece quando ouvimos a palavra. Mas se você ouvir a palavra de Deus com desconfiança, Satanás rouba a palavra antes dela adentrar teu coração. Foi os que estavam à beira do caminho que o texto mostra. Mas o texto diz, da mesma sorte, há um outro grupo de pessoas que ouve a palavra de Deus e ao ouvir a palavra de Deus era como que sementes que caem entre as pedras. Eles recebem a palavra com prazer, mas ao receber a palavra com prazer, eles não criam raiz. Eles são temporãos. Aí depois vem a tribulação e a perseguição por causa da palavra de Deus. Aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa interessante. O que ocorre muitas vezes é exatamente isso.
a pessoa recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Aí ele estava lá na porta da casa dele lendo a palavra de Deus, aí passa um herege na rua, vê ele lendo a Bíblia, encosta, porque os hereges eles são ousados, eles são rápidos, eles correm lá para a porta e começam a dizer: ah, você está lendo a Bíblia, gosta de ler a Bíblia. Aí começa a jogar um pouquinho de fermento do mal e começa a lançar dúvida sobre a conversão da pessoa, começa a jogar dúvida sobre a fé que nós recebemos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei o que é isso na pele. Quando recém-convertido, eu recebi muitas visitas de vários hereges sabatistas, hereges de vários grupos aí, e todos eles chegavam dizendo para mim: rapaz, você é uma pessoa boa, mas está na igreja errada, você é uma pessoa maravilhosa, eu sei que você quer seguir Jesus, mas rapaz, tu foi entrar logo nessa igreja aí. E eles nem valorizava o fato de que eu tinha aceitado era Jesus como Senhor e Salvador e não a igreja como Senhora Salvadora. Eu honestamente já tenho mais de 2 décadas que ando com Jesus, estou aí caminhando para os 15 anos de ministério, desde que fui consagrado ao ministério pastoral, estou contando isso, tá? Não é quando eu preguei o primeiro sermão, não. De lá para cá eu tenho buscado andar com o Senhor Jesus. E por acaso eu faço parte da denominação batista. Sou muito feliz, sou muito grato a Deus por ser um pastor batista, mas o meu maior legado não é ser batista, o meu maior legado é ser do Senhor Jesus Cristo. Batista é coisa secundária para mim. Para mim, batista é a denominação, é a família terrena na qual o Eterno, bendito seja o seu nome, me deu a graça de poder exercer a minha fé em Cristo Jesus. Foi nessa família. E aí comecei a andar com Jesus e logo veio um e disse: tá errado, igreja que tem pastor é um anticristo porque tá tomando o lugar do Senhor Jesus. A outro: ah, não, tá na igreja que cobra dízimo, tá perdido porque é não sei o que, não sei o que. Ah, não, a tua igreja lá é a igreja que tá guardando o dia da besta, porque o primeiro dia da semana, o dia da besta, e muitas coisas dessa natureza. E sabe uma coisa que eu aprendi? Eu aprendi que é isso, é a perseguição por causa da palavra. É interessante que eu confessei Jesus como Senhor e Salvador e as pessoas não valorizavam isso, eles não olhavam: olha, você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, que maravilha, que legal, agora vamos para a santificação. E no processo da santificação existe isso, você me apresenta a palavra de Deus. Se está distorcida alguma coisa na igreja que eu me congrego, aí eu tenho que me esforçar para a gente consertar aquilo lá dentro. E é por aí que a gente tem que caminhar. As perseguições por causa da palavra vêm porque aquele grupo ali acha que só ele tem a palavra de Deus. O outro grupo lá acha que só ele tem a palavra de Deus. O outro grupo aqui acha que só ele é filho de Deus. O outro acha até que eu sou filho de Deus, mas que eu tenho uma bênção menor, porque eu não rolo pelo chão, eu não fico fazendo igual aquelas coisas todas. Eu não tenho essas coisas. Aí a pessoa vai e me ataca, porque como se a minha fé fosse uma fé da denominação, a minha fé fosse uma coisa inventada por mim. Mas eles desprezam que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador. O Jean Lima disse assim: ninguém tem amigo não, pastor, o amigo verdadeiro é só Jesus Cristo. Pois é, Jesus Cristo é sem dúvida o amigo sem igual, não é? Mas eu até vejo que no decorrer da caminhada eu tive várias pessoas que foram amigos mais chegados que irmão, que fizeram muita coisa abençoada na minha jornada e me ajudaram a ser o pastor que eu sou hoje. Eu acredito que sou um pastor muito abençoado. Um pastor assim que tá cheio de bons amigos. Aqui, o exemplo desse, tem aqui o pastor Jadson, que tá aqui, o missionário Júnior Corrêa, que tá aqui me acompanhando. Pessoas que me amam, pessoas que estão comigo na jornada. E como esses aí, eu tenho centenas de outros. Bendito seja o Senhor por isso. Mas as seitas, elas batem pesado. Elas botam para você desanimar, e é a perseguição por causa da palavra de Deus. Além das seitas, tem aqueles grupos de correntes teológicas: ah, não é calvinista, isso não é de Deus não, é porque não abraçou o evangelho verdadeiro, segundo Calvino, não sei o que é o outro, não é de Deus não, porque não é arminiano, não abraçou a fé verdadeira, quer dizer, vem as perseguições por causa da palavra. Mas eu e você precisamos manter o foco, que nós estamos seguindo a Cristo. Então nós não podemos deixar
que essas pedradas por causa do Evangelho, essas perseguições por causa do Evangelho, esfria o nosso amor pelo reino de Deus, esfria o nosso amor pela palavra de Deus, esfria o nosso desejo de viver para Deus e, se preciso for, morrer pela causa de Deus. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Aí o Senhor fala de um terceiro solo, que são os que recebem a palavra, e a semente é como que entre os espinhos, porque eles ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, os enganos da riqueza, as ambições e outras entrando sufocam a palavra. Aqui está uma coisa séria, porque nós temos que batalhar pelo pão de cada dia, nós temos que lutar para dar o melhor para os nossos filhos, para a nossa esposa, aquelas pessoas com quem nós compartilhamos a graça da vida juntos, que é a esposa e os filhos, e por aí vai. E aí, eu até hoje contava com a igreja um exemplo de algumas coisas que eu vi acontecer. Algum tempo atrás, a gente tinha alguns irmãos que vinham aí dizer assim, pastor, na verdade não era nem pastor, ele dizia assim, irmão Francisco, eu era irmão ainda, membro da igreja, só um congregado, não tinha nenhuma função eclesiástica. E ele dizia, irmão Francisco, rapaz, pega aqui minha carteira, ore para mim encontrar um emprego. E várias vezes eu e a igreja nós tivemos orando, né, por essas pessoas, orando para que Deus abrisse uma porta de emprego para elas, e aí a porta se abriu. Só que do jeito que abriu a porta do emprego, ela entrou na porta e desapareceu. Ela não voltou para dar graça. Ela não voltou para cultuar o Senhor na semana como fazia antes. Ah, pastor, irmão, você sabe, estou muito ocupado, meu trabalho agora, e eu não tenho tempo, e aquela coisa toda. É aí onde está as questões, os cuidados das coisas desse mundo. Todo servo do Senhor Jesus, ele tem que viver num perfeito equilíbrio. Ele tem que saber equilibrar o trabalho e o exercício da sua fé em Cristo. Ele tem que saber exercitar a luta pelo pão de cada dia, pelo ofício do trabalho diário, e o não deixar de se congregar, como é costume de alguns, como diz essa santa lei de Cristo na nova aliança. Ele tem o dever de manter, né, os cuidados das coisas dessa vida, porque a Bíblia diz que os casados cuidam das coisas dessa vida e de como agradar a sua esposa ou o seu marido, né? É diferente, eu reconheço que é diferente do pastor que vive para o evangelho, vive do altar tira o seu sustento e tem que ter uma vida muito mais consagrada do que qualquer membro dentro da congregação. Isso aí é indiscutível. Mas o membro, ele tem essa responsabilidade da parte do Senhor de não deixar que os cuidados desse mundo, a fascinação das riquezas, tome o tempo de Deus. Afinal de contas, buscar o reino de Deus em primeiro lugar significa dizer que eu vou batalhar militando as coisas dessa vida, porque eu não sou um pastor, não sou um sacerdote, não tenho esse ofício de estar na linha de frente. Então, como um membro da igreja, como um cidadão comum que tem uma família, você vai ter que botar num perfeito equilíbrio, numa perfeita balança, a sua vida diária, a sua vida conjugal, matrimonial, a sua vida de trabalho, a sua vida profissional e o reino de Deus, que não pode ser deixado para trás. Porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. E é possível você manter um perfeito equilíbrio. E aí, essa questão das fascinações da riqueza sufoca a palavra de Deus e vai tornando infrutífera, e a pessoa não cria raiz e acaba morrendo na fé. Mas o texto também falava de um quarto grupo de pessoas. Tem aquele que Satanás rouba a palavra de cara, tem aqueles que as perseguições por causa da palavra geram angústia na sua alma e depois ele não cria raiz, são temporão e desistem da fé. Tem esse que os cuidados, as fascinações da riqueza, os cuidados das coisas dessa vida sufocam a palavra, que fica infrutífera e ele não prospera na sua caminhada com Deus. E tem a boa terra. A boa terra é exatamente aquele que ouve a palavra de Deus e ele não fica dizendo, o pastor está com a indireta para mim. Ele ouve a palavra de Deus, às vezes a palavra dói, mas ele sabe entender que um bom médico às vezes corta, costura, mas passa o remédio para sarar a ferida. E o Senhor faz a ferida e a liga, como médico. Outras vezes, o Senhor nos adverte, nos repreende,
através daquele sermão do pastor. E aí o irmão está ali ouvindo, ele entende isso. E ele sabe que é Deus que está falando com ele, porque ele conhece a palavra de Deus. E ele também conhece a sua vida diante de Deus. E ele é consciente dos seus erros, que é uma coisa importante. Eu tenho que estar consciente de quem eu sou quando eu vou para a presença de Deus para ouvir um sermão. E deixar a palavra de Deus adentrar na minha alma e fazer as mudanças, a renovação da minha mente que é necessária para que eu experimente qual seja a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor. E aí, essa boa terra é aquele irmão que veio herege daqui, vem um falso pregador dali, vem um falso ensino dali e bate, pressiona, mas ele não abre mão da sua fé em Deus. Bate de um lado, chacoalha do outro, mas ele diz: eu estou com Jesus e com Jesus eu permaneço, eu não vou abandonar minha fé em Jesus, eu vou continuar caminhando com o meu Deus, ainda que me custe a própria vida. E aí vem um herege de um lado, um emissário de Satanás do outro, tentando desanimar, mas ele não deixa que aquelas palavras de angústia tomem de conta da vida dele. A boa terra é aquele irmão que tá ali diante da oportunidade de ganhar um dinheiro fácil. O patrão dele lá disse: olha, nós vamos receber agora aqui um carrego com tantas coisas, você bota mais na nota ou bota menos, tá fazendo viagem, reabastece o veículo que tá trabalhando, aí, não, botei R$200, bota 250 aí, que aí depois eu levo lá pro meu patrão, aquela coisa. Não, ele não deixa que as fascinações da riqueza, as ambições das coisas dessa vida entrando sufoque a palavra de Deus que nele foi plantada. Ele age com integridade, ele age com honestidade. Tem até uma cena muito linda naquele filme Corajosos. Recomendo inclusive você assistir o filme Corajosos. É uma cena muito linda de um rapaz que está há muito tempo desempregado, e lá um dos chefes lá da empresa chega e diz para ele que se ele assinar um carrego lá errado, tudo, ele vai ser promovido e tal. E ele fica ali, ele diz: não posso fazer isso, eu não devo aceitar isso, vai para casa. O cara diz: vai para casa, e tu pensa. E aí ele vai para casa, conta para a esposa dele diz: rapaz, tu não pode perder essa oportunidade, nós já sofremos tanto, sem emprego e tudo. E aí quando ele volta, o pessoal disse: e aí, tá fechado? Ele disse: não, eu não posso, eu lamento, eu preciso muito, mas eu não posso fazer isso. E aí ele é contratado, né? O que eu quero dizer é que nós hoje precisamos entender que essa boa terra é aquele que as ambições do mundo atual, das riquezas, não toma de conta a vida da pessoa. Ele tá dominando o mamon. Ele usa o dinheiro, ele não é usado pelo dinheiro. Sabe, ele sabe, é o Javier, muito bem, meu pastor, é isso mesmo, o Javier, o nome do rapaz, tá tentando aqui lembrar, né, a experiência dele, muito, muito lindo aquilo ali. Então a gente sabe, nós temos que olhar para o texto sagrado e ver que a boa terra é esse, é aquele que o herege não derriba, é aquele que as fascinações da riqueza não derriba, é aqueles que não ouvem a palavra de Deus de forma equivocada, é aquele que foge da prostituição, foge da idolatria, é a boa terra. Aí a palavra de Deus cresce, a palavra de Deus frutifica a 30, a 60, a 100 por um. Né? Então nós precisamos estar sendo trabalhado nisso, porque as tentações vêm, mas nós precisamos lutar com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, para permanecer no Senhor e não ser seduzido pelo pecado. O cristão verdadeiro não pode de forma alguma aceitar suborno. Esse é um fato, essa é uma realidade. E às vezes nós somos tentados, chacoalhados pelo maligno. Pois bem, o capítulo 4 de Marcos traz logo essa parábola para falar de 4 terras. E é nessas quatro terras que é citada a questão da parábola da candeia, né? Que a luz ela é feita não para colocar debaixo do alqueire, mas para colocar num velador lá na parte alta, para iluminar toda a casa, né? E aí esse texto vai dizer: atendei no que ouvi, com a medida com que medirdes, vos medirão a vós outros, e se vos ainda acrescentada, porque o que tem ser-lhe-á dado, e o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Nessa parábola da candeia,
o texto vai nos convidar a dizer algo muito importante para o nosso crescimento espiritual. Há pessoas que recebem a palavra de Deus. Boa noite, serva do Senhor Jesus Cristo, minha irmã Charliene. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor tem dado a palavra. Mas acontece que a quem tem será dado e terá em abundância, que era o caso dos discípulos, que já haviam recebido a palavra com alegria e singeleza de coração, e a palavra de Deus agora estava sendo interpretada para eles, e eles aumentando em conhecimento e sabedoria. Mas o que não tem, que era os escribas e fariseus, que não tinha a mensagem da nova aliança, eles tinham a lei, eles tinham os seus mestres, eles tinham os seus líderes, que interpretavam a antiga aliança de alguma forma para ele. Mas já estava tão misturado com a tradição dos homens que já não tinha mais a essência da palavra de Deus naquilo que eles ouviam, naquilo que eles liam, naquilo que eles pensavam. Meu querido pastor Anderson Duarte, um forte abraço, a graça e a paz do Senhor Jesus. E aí o Senhor disse, quem tem, no caso dos discípulos, vai ser dado e terá em abundância, mas o que não tem, a mensagem da nova aliança, a boa nova de Jesus Cristo, até o pouco conhecimento que tem, lhe será tirado. Por quê? Porque os fariseus estavam agindo de forma contrária. E eu quero até dizer uma coisa importante aqui. Vale a pena lembrar que fariseus eram judeus, que pertenciam ao judaísmo. Cristãos eram judeus, que haviam recebido Cristo como Senhor e Salvador. Então, os fariseus, os saduceus eram membros do judaísmo que estavam duelando contra a pregação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E era para eles que Jesus estava dizendo que o que não tem, até o pouco que tem, lhe seria tirado, porque o conhecimento deles estava pervertido. Eles esperavam um Cristo militar, não um Cristo espiritual, que salvava o povo dos seus pecados, porque eles já queriam o Apocalipse logo na primeira vinda. E a coisa não era bem assim. Eles tinham que ter um pouco de paciência. Depois nós temos a parábola da semente, que vai de 26 a 30. Qual é o propósito da parábola da semente? Diz que o reino dos céus era assim como o homem lançasse uma semente na terra e dormisse, se levantasse à noite, dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mede-se-lhe a foice, porque está chegada a ceifa. Essa parábola fala do julgamento final, do juízo final. Essa parábola fala do que está acontecendo. A boa palavra de Deus, como foi dito, está sendo semeada. A boa palavra de Deus está sendo semeada. Vai chegar o tempo da colheita. Vai chegar o tempo que essa boa semente do reino de Deus, que está sendo lançada no coração dos homens, vai ser requerida deles, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus escolheu um dia em que, com justiça, Ele há de julgar todos os moradores da terra. Varão, naquela época já existiam muçulmanos? Não, porque os muçulmanos, eles têm Mohammed no 6º século, no 7º século eles fazem o Alcorão, depois da morte de Mohammed, sai juntando as revelações do profeta e formam o Corão, e lá por volta do 7º século é que começa aí o Islã propriamente dito. Então, nessa época que o Senhor Jesus Cristo viveu, não existia Islã. É por volta do 7º século que se forma. O profeta é do 6º século, né? E foi ali onde ele disse que começou a ter aquelas revelações que ele fala lá, tá? Será o pregador de aniversário da IBMP em São Luís? Não entendi essa aí não. Mas enfim, já diz que a parábola do reino dos céus, a parábola da semente, é como se lançasse a semente. E o propósito dela é falar que hoje, eu como pregador, estou lançando a boa semente, pastor Jadson, vocês aí que são servos do Senhor Jesus Cristo, estão lançando a boa semente. Aí o que acontece é que essa boa semente que está sendo lançada, ela está germinando no coração de muita gente. Uns estão resistindo, outros estão aceitando, mas vai chegar o tempo da colheita. Vai chegar o tempo que o Senhor vai pedir conta de cada palavra. Porque, veja bem, a palavra que sai da boca do Senhor, ela não voltará vazia. De forma nenhuma. Ela vai para cumprir o propósito que lhe apraz. E qual é o propósito? É advertir o pecador de seus pecados. Se ele vai receber ou aceitar, é uma situação dele. Mas o Senhor ordenou a palavra. E ela está cumprindo o seu propósito.
alertando os homens e as suas consciências adormecidas de que o rei virá, o Senhor retornará, e ele vai pedir contas das palavras que ele deu. Nenhuma das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo vai cair por terra. Nenhuma. Todas essas palavras do nosso Senhor, ao seu tempo, se cumprirá. Um forte abraço, meu amigo Daniel Araújo. Então, essas palavras se cumprirá. E o propósito da parábola da semente, então, é mostrar isso. Então, vamos para a próxima parábola, que é a parábola do grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante ao reino de Deus. O reino de Deus, aliás, é semelhante à parábola... Não, deixa eu ler o texto. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábolas o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se maior do que todas as hortaliças, e cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas outras parábolas dirigia a palavra segundo podia compreender. A parábola do grão de mostarda, ela vai mostrar o seguinte: tem pessoas que pensam assim, uma pessoa faz parte de uma grande empresa, aí ele olha para o reino de Deus, que está ali, ativo na igreja, congregação local, aí ele fica pensando, não, os trabalhos da nossa multinacional, dessa grande empresa, às vezes nem grande empresa mas é onde ele tira o sustento dele. Não, eu não vou deixar sacrificar o meu tempo aqui do trabalho para mim fazer coisa de igreja. Ele acha a igreja muito pequena. Ele acha a mensagem do reino de Deus uma coisa muito simples. O cara ouve ali um treinamento de um concurso público, ele ouve um treinamento da polícia militar, ou ele faz parte de algum sincretismo religioso, algum ocultismo, cabalá, maçonaria, entre várias outras coisas que tem por aí. E aí ele fica, isso aqui é excelente, isso aqui é extraordinário, isso aqui é surreal, isso aqui é piramidal. Aí ouviu a pregação do evangelho, isso aí é a palavra de Paulo, de Pedro, a palavra de Marcos, a palavra de não sei quem, e trata com desprezo. Mas de fato a parábola do reino, o reino de Deus, ele é semelhante a um grão de mostarda. Parece uma coisa frágil, parece uma coisa simples. Quando você olha, por exemplo, o poder municipal da sua cidade, político municipal, muitas pessoas trocam com muita facilidade as coisas do reino de Deus por um cargo da prefeitura, do estado. Muitos fazem aliança suja, tal, porque acham que o reino de Deus é muito pequeno, é uma sementezinha muito pequena, aquilo dali é importante, aquilo dali é surreal, aquilo dali é algo piramidal. Ao governo federal, meu Deus, a oportunidade de ser um ministro do governo federal. Aí a pessoa... E o reino de Deus está ali. Quantos reinos tentaram destruir o reino de Deus? Quantas coisas estão sendo articuladas contra a igreja através dessa crise aí que fabricaram e que nós estamos passando por ela, a maldade do homem esticando a coisa para ver se ela demora mais tempo e por aí vai. Enquanto isso, gente morrendo de fome, doenças sérias também sendo desprezadas, porque agora só é uma doença só que merece atenção e as outras que dane-se os doentes. Esse tipo de coisa toda. E aí a igreja no meio dessas coisas todas parece uma coisa simples, parece algo pequeno. Mas a Bíblia Sagrada diz que o reino dos céus é como um grão de mostarda, que é semeado na terra e ele começa a desabrochar. Desabrocha, desabrocha. E de repente, é a única fonte de alívio, é a única fonte de consolo, é a única garantia que nós temos. É a segurança da alma. É a única coisa que traz descanso para a nossa alma no mar revolto dessa crise, dessa situação que nós estamos enfrentando agora. É a única coisa que realmente faz sentido. É a única coisa que realmente traz paz e segurança para a alma. É o reino de Deus. É o reino de Deus. Muitas coisas acontecendo e o único refúgio que as pessoas têm é o da palavra de Deus. Esses dias nós fomos orar em frente ao hospital municipal. Fomos lá com a equipe de um projeto Resgate que temos aqui na igreja. E aí o que acontece? Lá fomos orar. Eu achei interessante que a ambulância ia levar um paciente,
mas eles não saíram de lá enquanto nós não fizemos a oração. Que coisa linda, né? Acreditam que a oração, que o poder do reino de Deus que está em nós e que nós estamos nele, pode fazer a diferença nesse momento. Os funcionários saíram, médicos saíram, enfermeiros saíram, técnicos saíram e foram lá para ser abençoado com as palavras de oração, as palavras de graça que estava saindo dos lábios de cada um dos discípulos de Jesus Cristo que estávamos ali orando e intercedendo pelas pessoas enfermas e também por aqueles que estavam cuidando dos enfermos. E o grão de mostarda é a parábola que vem mostrar para nós que o reino de Deus pode até parecer uma coisa menos importante do que o trabalho, menos importante que seu casamento, menos importante que sua moto, do que os animais que você cria, mas na verdade é a maior de todas as sementes. É o que vai servir de abrigo para a tua alma. Quando essa terra aqui findar, quando as coisas daqui nessa vida já não mais existir, a única realidade que faz sentido é o reino de Deus, que começou como um grão de mostarda. Por fim, se você olhar que o reino de Deus parece pequeno, mas é maior do que tudo que os teus olhos vê, porque o que nós vemos são temporários, mas o que não se vê é eterno. Quando você olha a parábola da semente do campo, que fala do juízo final, quando você olha para a parábola da candeia, que fala dos judeus que estavam tão cheios de si e não podiam receber a mensagem divina, mas os discípulos estavam recebendo na sua simplicidade. Quando você olha para a parábola do semeador, que fala desses 4 solos, onde o reino de Deus, que vem na forma dessa candeia, na forma dessa semente, na forma do grão de mostarda, quando essa mensagem do reino, quando essas palavras, que é a essência do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, são perfeitamente compreendidas, aí logo vem ali uma cena do verso 35 ao 41 do Evangelho de Marcos, capítulo 4. Jesus está em alto mar e o mar fica revolto. E os discípulos estão ali, nos seus barcos. Haviam também outros barquinhos. E um grande temporal se levanta, o vento subia, as ondas batem em cima de maneira muito forte e rígida. E ali, quando as ondas batem, os discípulos entram em desespero e Jesus está lá na polpa do barco, com a almofada, dormindo. E ele diz: mestre, será se o Senhor não se importa que pereçamos? Talvez seja essa pergunta que muita gente está fazendo hoje. Vendo aí o barco chacoalhando, as economias afundando, a briga para derrubar o presidente. Mata, vamos torcer para morrer 500 mil, vamos torcer para morrer 1 milhão, que é para o presidente cair, aquela coisa todinha. E não estão nem aí se mata o pai, se a mãe morre, se o amigo morre, não sei o que, vamos derrubar, vamos derrubar. A questão é derrubar. Bilhões e bilhões sendo enviados para os estados, para as prefeituras, só gastaram 60% e ainda foi superfaturado, desviando. Ninguém quer saber o que fez o governador, o prefeito, vamos derrubar o governo. E aí morre o pai, morre a mãe, morre o amigo, morre o tio, morre quem for, não tô nem aí, se derrubar o governo tá bom. É uma doença que está na mente das pessoas. Eles não conseguem esperar chegar o tempo certo de fazer as coisas. O barco está sacudindo e no meio disso estou eu e você, no meio desse barco aí. A minha e a sua família também no alvo desse treco aí que a China criou e espalhou no meio do mundo. Tá a nossa família aí. E a parte disso, sendo bombardeado com mensagem de insegurança que rouba o ânimo, a autoestima e às vezes tenta fazer a gente perder a esperança de que não vai mudar, não vai ter normalidade e a bagaceira só vai aumentar. E aí a pessoa fica: meu Deus, o que será de mim? O que será da minha família? O que será? O barco está balançando e alguns estão perguntando: será se o Senhor Jesus não se importa que pereçamos? Será se ele não se importa? Eu vi alguém colocando aí o vídeo do Lázaro que faleceu na batalha dele lá. Faleceu, aí alguém mostra o vídeo. Aí diz: oh meu Deus do céu, ele estava até louvando. Meu pai, como é que isso acontece? Ei, irmão, nós ainda não chegamos no nosso lar. Nós somos peregrinos nessa terra.
nós estamos apenas de passagem. Mas o barco está chacoalhando, a tempestade está batendo e gente se perguntando, meu Deus, será se tu não se importa comigo? Oh, meu pai, eu vou perecer. É por isso que você precisa colocar em ordem a sua casa. É preciso que eu e você precisamos estar prontos para partir e estar com o Senhor, que é melhor ainda. Nós estamos vendo as coisas acontecer, estamos aqui olhando para os discípulos dizendo, Senhor, tu não se importa que pereçamos? E no meio da tempestade, Jesus está tranquilo. E no meio da tempestade, Jesus está seguro. E no meio da tempestade, o mestre se levanta, repreende os ventos, faz cessar e vem completa bonança. E agora os discípulos estão se perguntando, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? O ponto que eu quero chegar com você, se você não lembra, eu vou lembrar o título dessa mensagem que eu preguei hoje na igreja. A essência do ensino do ministério de Jesus. Está aqui no capítulo 4 de Marcos. A essência do ensino do ministério de Jesus. Todo domingo eu prego um capítulo da Bíblia todo. Hoje foi o capítulo 4, próximo domingo será o 5 e por aí vai até eu chegar em Apocalipse. Quando eu chego lá eu volto para Mateus de novo. É assim que eu vivo pregando. Aqui na igreja local, claro. Quando recebo convite, prego no tema que me dão, prego na direção que me colocam. Mas aqui na igreja local, todo domingo eu prego um capítulo das Escrituras. A Bíblia, o Espírito Santo, e a gente vai conduzindo. E olhar para esse texto, eles agora esqueceram que teve uma onda e agora estão se perguntando quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece. Ele é o meu Senhor, ele é o teu Senhor. É o Jesus que está comigo, é o Jesus que está com você, que já o recebeu como Senhor e Salvador. É Ele que se importa, é Ele que cura as tuas enfermidades, é Ele que pode salvar a tua alma, é o único mediador entre Deus e o homem. É o único caminho de volta para Deus. Sabe para que o barco está balançando hoje? A tempestade está batendo com força? É para você pensar no seguinte: você realmente está seguro da tua salvação? Você realmente está seguro da tua fé? Você realmente crê na mensagem que você prega, na mensagem que você recebeu? Eu creio. Eu tenho sentado com os meus filhos. Meus filhos, eu tenho um filho de 5 anos e tenho uma filha de 12 anos. Eu tenho sentado com eles. E eu tenho dito para eles, olha meu filho, aconteça o que acontecer. Se o papai falecer, se a mamãe falecer, se o irmãozinho falecer ou se a irmãzinha falecer, nós vamos morar com o Senhor. Nós vamos habitar com Deus. Nós vamos morar com o Papai do céu. Isso é a única coisa que importa. Não importa o que vai acontecer daqui para frente. Não importa se as coisas vão dar certo ou se as coisas vão dar errado. Se nós vamos ver tudo isso acabar ou se nós vamos se acabar junto com tudo isso. Não importa. O que importa é que nós vamos morar com o Senhor. Meus filhos, sirvam a Deus. Se porventura vocês ficarem sem o Pai, nunca desistam de andar com o Senhor. Nunca desista de viver para Deus. Viva para a glória de Deus. Eu tenho buscado ter esse tipo de diálogo. E há quem diga, é louco um homem desse. Meu Deus do céu, o que é que está falando para as crianças? Eu não vou criar meus filhos achando que eu seja imortal ou que eu vou viver até eles todos morrerem. Não. Eles precisam entender que quando a barragem de Mariana estoura, morrem os crentes e os descrentes. Desastres. Quando tragédias acontecem no mundo, afeta o ímpio e afeta o crente. Mas o que eles precisam entender é que se Deus nos livrar, se o Deus a quem servimos nos livrar, Ele é Deus. E se Ele não nos livrar, Ele continua sendo o nosso Deus, bondoso, misericordioso, compassivo, o Deus a quem amamos e servimos. É isso que nós temos buscado passar para os nossos filhos. Eu vejo muita gente com afirmações positivas. Não estou dizendo que afirmações positivas não seja boa. É muito bom ser otimista, é muito bom você ter uma palavra de encorajamento, mas o melhor é você ser verdadeiro, ser realista com tudo que está acontecendo aí. E o que você precisa fazer? Meu companheiro de ministério, tem alguns aqui,
meus irmãos em Cristo, tenho vários aqui de vocês, o que nós precisamos fazer hoje é colocar em ordem as nossas casas, para a gente poder partir e estar com o Senhor. Eu lembro de Ezequias, o Senhor disse, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu lembro da palavra de Deus para Tito, por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas restantes. E é exatamente para isso que nós estamos aqui. E a essência da pregação, dos ensinos, do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, era exatamente para que nós pudéssemos olhar para essas mensagens e estar pronto para o julgamento que virá. Valorizar o reino de Deus acima das nossas vontades e preferências. E resistir firme na fé àqueles que vão tentar nos desencaminhar da fé. Vigiando constantemente para que Satanás não roube a palavra que foi implantada na nossa mente e no coração, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. De resto, tudo é resto. Isso é que é a essência do ministério de Jesus. Era exatamente isso que eu queria compartilhar com você aqui no capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Próximo domingo eu vou pregar o capítulo 5. Mas eu vou ver a possibilidade, nessas noites aqui, de reservar um tempo para eu ficar comentando o capítulo que eu vou pregar no próximo domingo. Comentando de forma mais minuciosa e detalhada uma passagem apenas. Que o Eterno dê a graça. O meu amado pastor Jadson disse, glória a Deus. Glórias ao Eterno Deus e sustentador de tudo. Amém. Aleluia. Glória a Deus, disse meu amado Jean Lima. Meus amados irmãos e amigos, muitíssimo obrigado pelo carinho da atenção de todos vocês. Sei que já se faz tarde. Oro para que vocês tenham uma noite maravilhosa. Você com a sua família, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu amigo Daniel Araújo diz amém. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, meu amigo. Te abençoando e te fazendo próspero onde quer que você passar. Muito feliz em estar vendo você participando comigo aqui nessa live, em nome do Senhor Jesus. Tenham todos aí uma boa noite na presença do Senhor Jesus. Foi muito precioso poder dividir esse tempo com vocês e desfrutar da confiança, da atenção de cada um de vocês, me ouvindo e explanando aqui a palavra de Deus. Forte abraço a todos.